Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar da 10ª semana de roça de A Fazenda 14, que tivemos a eliminação da Kerline. Vamos começar. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Falando da formação da roça, que a formação da roça começou com os poderes da Pétala, a Pétala que tinha ganhado os poderes, ela entregou o poder preto para a Bia e ficou com o poder verde, que foi a escolha do público, para ela. Que o poder do público era um poder que era deixar a casa sem água quente por 48 horas, em troca de um prêmio de 10 mil reais. Ela ficou Certo. com esse. E daí a gente vai por ordem até chegar nessa hora do poder. Que começou com a chefona Deolane indicando a Babi. E a indicação da Deolane, ela disse o seguinte: meu voto de hoje não é diferente do que as pessoas estão vendo. É na Babi. É uma pessoa extremamente maldosa, rainha do drama, filhotinha da Débora e que ficou aqui sempre querendo cancelar as pessoas, que as pessoas se prejudiquem. E daí a Babi, ela se defendeu falando que a Deolane, ela toda hora, ela incita o ódio, a violência lá dentro lá. Isso daí a gente já viu já muitas vezes já, que a Deolane, ela realmente incita a violência, fala que vai quebrar a cara de alguém lá fora, toda hora ela fala isso. E Então, é, a Deolane, ela já para a indicação da Babi, ela está praticamente repetindo as mesmas coisas que ela vem falando, já não é de hoje, né? E, e é cansativo até. É cansativo porque o argumento fica, né, desgastado, né? E a gente tem outra. A gente está vendo que não tem a Babi, por exemplo, a gente não vê ela ameaçar ninguém, né? A gente não vê tudo isso que a Deolane fala dela, o público não está vendo, né? Está vendo sim, exatamente o contrário, está vendo a própria Deolane fazer isso. Eu tenho a impressão que a Deolane, isso já vem acontecendo há muito tempo. Ela intimida a pessoa de um jeito que ela quer jogar para cima da pessoa coisas que ela mesma está fazendo. Então, até ela até quer confundir a no cabeça da pessoa. até no outro episódio a gente falou que ela, bom, de certo modo ela ameaça o próprio grupo, porque ela que manda, ela Sim, que faz tudo. é aquela pessoa que olha, vamos supor, a Bia, por exemplo, ganhou a fazendeira. Eu vou votar, eu vou indicar não sei quem. Não, não, eu achava melhor você indicar essa pessoa, né? Eu vou votar não sei quem. Não. Então, assim, no final das contas, as pessoas acabam fazendo o que ela quer. E assim, ela intimida. Por quê? Porque ela ameaça. Então, por exemplo, o próprio grupo vê ela fazendo essas ameaças todas a várias pessoas na casa, né? As pessoas do grupo também ficam ali, ficam debaixo da asa dela ali, não pode contrariar, né? Então, Sim, eu acredito que esse jogo seja o jogo dela para esgotar a pessoa. Sabe, é uma metralhadora ali. E realmente uma pessoa que está confinada, né, num jogo,
que vale esse prêmio de 1,5 milhão, né, com um monte de gente que nunca viu na vida, sentindo falta da família e sendo julgado o tempo todo, né? A pessoa desestabiliza, porque ela quer ver isso, ela quer ver a derrota da pessoa. Tá certa ela? Como estrategista, ela poderia estar certa. Só que ela erra a mão, ela passa Sim. dos limites, e isso não é legal. Não é legal de você assistir. Então, por exemplo, ela não vai se ver, porque ela não vai assistir o programa, com E certeza, se ela, né? e se ela assistir, ela não vai ver algo de errado, porque ela já falou já que a família dela é muito pior do que ela. Então ela já tá Não, então, acostumada já. é o que ela vem falando. Agora o discurso dela voltou a falar esse discurso que ela falava quando ela entrou. Então, quando ela entrou, ela falava, porque eu sou assim mesmo, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu vim aqui para ser verdadeira, soltou os cachorros, humilhou, aniquilou as pessoas, ameaçou, né? Gritando o tempo todo, e outra, controlando o grupo, né? Que era um grupo maior. Ali todos eles que conseguiam ainda aprender ali com a líder, né? Com a professora, e fazer pior ainda que ela, né? Sim, Então, essas pessoas foram saindo, né? E então, assim, aí o que que acontece? Conforme as pessoas foram saindo, que são soldadinhos dela aí, ela é obrigada a agir por conta própria, porque reduziu como fala, o grupo, né? Então, os operários dela reduziram. Hoje ela tem quem? Bi, Pétala e a Morango. Então, reduziu sim, muito os operários dela ali, né? O pessoal do operacional, que ela manda e eles obedecem. Então, assim, aí ela precisa novamente, sabe, tomar a rédea e ela começar a continuar gritando. Agora, ela acha que pode ganhar desse jeito o game, porque parece-me que ela, por mais que ela fale que ah, acham que eu não mereço estar aqui. Não é questão de merecimento, não. Acho que quem entrou lá, que faça o seu jogo. Agora, ela tem muito interesse em vencer o game, né? A gente sabe que não é pelo dinheiro, mas são por outros motivos, né? sim. E, e eu, por exemplo, se ela acha que precisava de tudo isso para ela vencer o game, talvez ela não consiga atingir o objetivo dela. Que o objetivo dela, acredito que era ficar mais conhecida em outros meios de comunicação, talvez ser apresentadora. Ela talvez tenha um pouco dos mesmos desejos da Débora, É, sabe? Aí a Débora é escrachado, todo mundo fala e tira sarro, né? E ela é a mesma coisa, ela também quer. Ela quer mais o quê? Quer ficar mais conhecida, porque senão ela não entraria no reality. Para que que ela entraria, né? sim, Porque, porque eu. Poxa, entrou para quê, né? Porque ela quer estar na TV, porque ela não é da internet. é, Ela quer ficar conhecida na TV, ela quer ter um público maior, ela quer ter oportunidade, por exemplo, talvez, de fazer um programa. Só que sim. aí, eu acredito que ela não vai conseguir esse intuito. Por quê? Você concorda? Um tanto de gente que viu a Deolane na Fazenda não vai querer ver a Deolane fazendo nada. E ela também, bom, pelo que a gente viu na Fazenda, ela tem empatia zero com as pessoas. Ela não tem empatia, não tem carisma. Ela não dá, não dá. Eu acredito o seguinte: ela vai falar, quando ela sair, que foi estratégia que é jogo. Tudo bem, vai falar que ela é daquele jeito? Tudo bem, me contrataram, me convidaram, eu aceitei, mas sabiam quem eu era. Tá. É, Agora, você dá o tom de um game e você deixar o game tão pesado, mas tão pesado, porque a gente sabe que ela foi a chefona, sim, né? Ela liderou toda essa confusão e começou cedo a liderar. Por quê? Porque os baba-ovo dela, ela tinha fila de baba-ovo, não é? sim. Que quando eles saem, eles estão enxergando que eles foram baba-ovo, sim. Vamos ver. É. Bom,
Vamos falar, continuando a formação da roça, que a Babi já estava já sentada já, porque ela foi indicada. A gente teve a votação da casa. A votação da casa, bom, grupo A votou no Irã e o grupo B votou na Moranguinho. A Moranguinho daí foi a segunda mais votada e estava na roça, tava. Aí, a Moranguinho, ela Só ela tinha ia, ela e a Pétala, né, que estava com poder disponíveis, né? sim, e ela ia puxar, só que tivemos o poder da Bia, o poder que a Pétala entregou para a Bia. E a Bia, que estava na baia, junto com ela estava o André e a Kerline, a Bia, ela teve que escolher, ela dizia o seguinte no poder, que ela tinha que escolher uma pessoa da baia para ser imunizado da puxada. E essa pessoa não Certo. poderia ser ela mesma. E, e esse poder, pelo menos nas expressões da Pétala, ela entregou por engano para a Bia. Ela acabou confundindo os poderes. E a Porque Bia, ela queria, a intenção dela, que ela disse, era que ela queria imunizar a Bia. sim, Mas se ela lê o poder, que ela sabe ler, certo? é. O poder está muito claro. Você tem que imunizar alguém e não pode ser você. Estava escrito no poder. Mas, Então, mas, mas eu acho que foi estratégia da Pétala, eu acho. ela deu porque ela queria dar. Ela fez um teatro, eu acho. Foi um Pra ela, teatro aquilo. pra ela ganhar os 10 mil. Ela queria os 10 mil. Então, se ela fosse pensasse diferente, ela dava o poder de 10 mil para a Bia e ficava com outro com ela. É, Né? Porque aí ela escolher quem ela ia imunizar, né? sim, mas daí não ia mudar em nada, porque a Não. Moranguinho do grupo dela não ia puxar ela do mesmo jeito. E Não ia era puxar. só da baia, né? Era só a É, pessoa da baia. Então, é, então veja, o poder, na verdade, caiu em mãos que não tem, como falar, não tem serventia, o poder não serviu, né? sim. Mesmo E porque era só para o terceiro banco também, a imunidade, sim. né? E aí a Bia, ela imunizou o André e, bom, consequentemente colocou a Kerline pra roça, porque a Moranguinho ficou entre a Bia e a Kerline, né? E a Kerline é do grupo B, então a Kerline que foi puxada, foi, da baia. E É, a Bia, ela falou aqui, ela explicou que um dos motivos para imunizar o André foi por estratégia, porque a Kerline nunca tinha ido para uma roça. Então foi é, e estratégia. a, e a própria Morango, ela não queria puxar o André, né? Porque ela estava com medo de enfrentar a roça com ele. Sim, E com razão, porque se ela enfrentasse a roça com ele, provavelmente ele não sairia, é. né? Mesmo com a E Babi, porque o André, na verdade, ele tá com uma torcida aí que a gente não identificou ainda, porque provavelmente é uma torcida nova. Por é, quê? Porque ele estava misturado com o grupo A e eles, né, largou a mão, brigou lá, tretou. E aí o que que acontece? Quando ele foi naquela roça, eram três alternativas que a pessoa tinha: o A, o B e o C que ele criou. sim, Então, muita gente votou nele. Essas muito. pessoas, essas pessoas não são nem do A nem do B, É. porque ele foi o mais bem votado, né? E a roça que ele tinha ido, tinha uma pessoa do A e tinha uma pessoa do B. E ele se intitulou do C, né? Sim, Então, assim, mas você sabe que eu acredito que o André dificilmente ele sai agora numa roça, viu? também É por, acho. co- por conta ele criou essa narrativa agora do jogo dele, do game, ele apareceu, ele surgiu, né, do nada, Sim, bem numa reta final. Porque já não estava acontecendo nada. E outra, quanta gente estava esperando alguém se rebelar nesse grupo A?
Quanta gente? É. Então, por exemplo, o André, ele conseguiu conquistar aquelas pessoas que não queriam saber de grupo e estava irritada já com essa história de grupo A e grupo Sim. B. Aí ele pega, cria uma alternativa e ele foi muito bem votado. E você quer apostar que ele vai continuar sendo bem votado? Eu acho que E vai, independente do que ele fizer daqui para frente, ele vai pra porque está final. muito, tá muito perto do final. Então, eu É, acho que o André, ele não deve sair. também acho. E, bom, a gente teve. Bom, para finalizar a formação da roça, a gente teve o Resta 1. No Resta 1 sobrou a Bia. E a Bia, ela sobrando, ela vetou a Kerline. E o poder, e daí abriu o poder da Pétala. O poder da Pétala era deixar a casa toda sem água quente por 48 horas, em troca de um prêmio de 10 mil reais. E é claro, né, que ela aceitou. Não tinha outro motivo para não aceitar. É. E elas tiveram uma mini treta ali, né, por causa desse poder, né? Sim, Apesar de que, na verdade, ela não foi. A Bia entrou na roça pelo Resta 1. Então não tem nada a ver com poder, né? Nada. é. Foi só. Eu acho que foi só ali, um mal-entendido, porque, por exemplo, é, aquele mal-entendido que eu lembro que aconteceu com a Rosiane. Lembra que ela estava imune só para um banco, aí depois ela achou que ainda estava imune no Resta 1? Lembro. Então, deu essa confusão, né, nessa formação de roça da Rosiane lá atrás. Foi. Então, nossa, eu nem lembrava da Rosiane, meu pai do céu, outra que saiu, né? Ela acha que ela fez e aconteceu, né? Só que, Quem nossa, assistiu mesmo sabe, né? não, se você for fazer uma retrospectiva de quem saiu, é derrota. Aí É, que você vê que essa temporada é a derrota, sabe? Porque é só você sim. fazer retrospectiva, né? É. Então Bom, é jogo duro. tive. Daí, depois dessa formação da roça, a gente teve a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro, antes do. Quer dizer, quando o programa começou da prova do fazendeiro, antes da prova se iniciar, a Galisteu falou para o público que vai ter roça falsa. Vai ter Certo. uma roça falsa. Ela não falou como que vai ser. é, a gente não sabe. Eu acho que essa roça falsa vai ser a pessoa mais votada. Vai ficar naquela casinha lá, sabe? A casinha lá Sei, o paiol. Vai ficar no no paiol lá. rancho, lá no rancho, né? Isso. Vai ficar assistindo lá as coisas que tá acontecendo. É, mas só E que veja só. Ela não explicou exatamente nada, é, por quê? Como que vai ser essa votação? Por exemplo, vai ser o mais votado que vai ficar? Ou seria então. quem seria o eliminado, que seria o menos votado? E também outra coisa Entendeu? também. E outra coisa também que tem que ver também. É como que vai ficar a questão do fazendeiro? Porque o fazendeiro ganhou o chapéu, jogou lá a prova lá, fez tudo lá, e daí chega na hora, a pessoa que indica, mesmo indicou para nada, porque a pessoa independente ou não de sair, entre aspas, ela não vai sair. Não, Então, mas isso aí jogou para nada. isso aí é de praxe. É porque o fazendeiro vai achar que ele vai indicar uma pessoa e depois ele vai ver que não foi roça falsa, vai ver Sim, mas, depois, né? mas tem que ganhar alguma coisa. Ganhar, eu não, as que a gente viu que teve roça falsa, não ganhou nada. Não, ele só ficou imune à votação, só, Sim, né? então. Isso aí já é o que o fazendeiro ganha. Normalmente é o que o fazendeiro ganha. É, Só que aí que acontece? Essa votação também é falsa, então essa imunidade dele também é é. falsa. Mas olha, É tudo olha, falso, tudo falso. olha, mas Agora, entre todos os participantes que tá lá na sede lá, para é, mim seria o mais interessante lá seria a Moranguinho, seria, porque a gente sempre, bom, é só ver no Play Plus, ó, que a gente sempre vê a Deulane falando mal da Moranguinho,
a Bia falando mal da Moranguinho, a Pétala falando mal da Moranguinho, e se a Moranguinho saísse e fosse lá pro paiol lá e visse ela falando mal, elas falando mal, seria muito bom pro jogo, porque agora a gente sabe que os grupos, qualquer outros que for, o grupo é acolhedor, O grupo vai Mas acolher, não vai. você concorda com uma coisa? Não é o tempo certo de roça falsa. Por quê? Já Quando passou falavam já. quando eles falavam mal da Moranguinho, tinha mais gente na casa do lado deles. A Moranguinho, ela era totalmente descartável ali no grupo dela. Nem precisava da Moranguinho para voto nessa época. Por quê? Porque tinha muita gente. Então, assim, hoje eles não falam mais mal da Moranguinho, por quê? Do momento para frente, eles começaram a precisar do voto da Moranguinho, né? Aí foi surgindo, sobrou você fica no meio da gente como amiga. Então, assim, é uma amizade que a gente vê que é falsa, tanto que o Naldo aqui fora vem falando, né? Sim, E aí, é lógico que sobraram elas, então elas ficam mais unidas, que era o grupo, sim, né? Era o grupo. E como sobrou, elas ficam unidas ali. E hoje elas não estão falando mal. Então, por mas exemplo, se a Moranguinho for para a Roça Falsa, ela não vai escutar nada. Então, assim, no momento, ninguém na casa vai escutar nada que interesse. Então, assim, então, essa Roça Falsa poderia ter acontecido antes. sim, mas aí se Só não a fosse única ela, coisa que vai fazer é alguém que vai comemorar a saída da pessoa. Vai é, falar, ai, que bom que saiu, vamos comemorar. Aí, depois vai ver que não saiu. mas Mas, de resto, assim, de falar mal, eu acho que, hum, porque né? todo mundo que tá lá dentro já sabe já quem que vai falar mal, quem que É, vai ficar triste. quem já falou. Eu acho assim, se sair agora, vamos supor, é para votar na pessoa para ela ir para a roça falsa, tem que ser a mais votada. Você entendeu? O que vai Aham, acontecer? Vão fazer mutirões e mutirões para jogar uma pessoa que jamais sairia, né? sim, Que seria por voto. Esse voto poderia ser de eliminação, né? é, Eu acho que o Carelli deveria, já que a regra pode mudar, não tem regra, não tem norma, não tem nada, ele não obedece nada, ele poderia chegar e falar, a partir de agora, a votação é para eliminar, não é mais para ficar. Pronto. Muda agora na metade aí, no final do game, para ver o que acontece. Não é? porque o jogo já tá parado demais já. Eles que fazem as regras, eles mudam a hora que eles querem, inventam roça dupla do nada, eliminação dupla do nada, que ninguém estava esperando, né? Sim, Então, agora vem com essa roça falsa. Essa roça falsa, ó, primeiro lugar, estão demorando tanto para falar, por quê? Porque eles estão imaginando o que eles podem fazer. Você e entendeu? também, e também, Alguém tem que vir com uma ideia brilhante para e tentar também fazer alguma coisa. Oi? E também eles estão esperando também para falar mais informações dessa roça falsa, porque tem que ver como que a casa vai votar. Como que vai ser a prova do Lampião, quem que vai É, ganhar, quem que vai estar na é. baia. Então, antes, então tem que deixar essas coisas acontecer, tem que esperar a Bia, que agora é fazendeira, falar quem que vai votar, a casa ver quem que é a É, maioria vai, para quem que é a depois base. eles pensarem o que eles vão fazer com essa bendita dessa roça falsa. E, ó, eu, E eu se já vão, vou falar. e outra, Ele, se eles vão deixar a pessoa afastada por algumas horas, né? Ou não, se é, eles vão pôr a pessoa de volta já. Então, aí tem que ver também. Eu acho que eles vão falar dessa roça, de como vai funcionar essa roça falsa, quando formar a roça. Porque quando formar a roça não tem o que fazer, não tem o que mudar. Então eles já sabem quem tá, já sabe já mais ou menos já. Então se eles quiserem, eles colocar assim, o mais votado vai tá na roça falsa. Ou, É, ou dependendo de quem tiver na roça, o menos votado vai estar na roça. não, sabe o que eles vão fazer? Depois que tiver formada a roça, que nem eles fizeram naquela eliminação dupla. Quando Sim, formar a roça, não, nós já avisamos para o público que é falsa. Aí, a hora que tiver formada toda a roça,
Aí eles vão explicar o que vai fazer. Quer É, apostar quanto? Eu acho, também porque acho. é o que eles estão fazendo com a gente. Sim, Então, para que eles vão explicar? Se fosse para explicar, quando ela anunciou a roça falsa, ela já tinha que ter explicado. já. Vai ter primeiro que quem anunciou essa roça falsa foi o Carelli, né? Foi. Anunciou no Twitter. Ele já tinha anunciado ele já ia soltar essa roça falsa em outro momento, porque ele anunciou no Twitter. Depois aí ele pulou, veio com a eliminação dupla. Sim. Aí agora ele retomou essa roça falsa. Mas é que nem eu falo, ele precisa gastar aí os gatilhos que ele tem aí, porque a gente está precisando, né, de alguma coisa, alguma movimentação aí, Sim. porque, né, sabe, tá muito complicado, É. né? Então, E vamos falar da prova do fazendeiro, que a prova do fazendeiro foi uma prova de totalmente de sorte, né? A gente já tá esperando já isso daí da fazenda já porque esse ano é, tá péssimo de prova, tá péssimo de prova. tá bem ruim E, mesmo. e a prova consistia no seguinte, tinha era futebol então tinha dois times, um de cada lado e tinha uma bola no pé de cada jogador, de cada lado. E daí a pessoa escolhia Certo. lá, pegava a bola e colocava lá e chutava. Escolhia Depende, pelo número da camiseta, né? isso. Dependendo da cor que saísse, a pessoa marcava mais ponto ou menos ponto. Então ia de 200 até 500, ia. Certo. E daí, na última bola, a Bia, ela vira o placar, que a Babi tava na frente, e ela pegou o que dava 500 pontos, que era o máximo, ela virou, e daí ganhou a prova, a Bia ganhou, virou a fazendeira. Sobre a prova, eu tava pensando já, faz um tempo já, que eu acho que o Carelli, ele tá fazendo essas provas puramente por pressão dos patrocinadores, porque é os patrocinadores que estão patrocinando essa prova. Então, os outros anos, a gente já viu já que prova muito elaborada dá trabalho, dá. Porque já teve prova já elaborada já que eles não sabiam fazer a conta, errava, prova quebrava, Nossa, é prova verdade. quebrava. Então, eles estão fazendo o máximo de prova possível de sorte para não ter nenhum motivo para falar, é manipulação tal coisa. Isso daqui foi injusto com tal participante. Então, eles estão fazendo tudo de sorte É. para tentar passar em branco com os patrocinadores e com o público. E essas provas eram tão boas, né? Eu lembro, nossa, a única coisa ruim era isso, era o erro, né? Porque, por exemplo, eles erravam, aí depois para consertar, eu lembro, aquela da Thaís foi demais. Foi. Virou a madrugada para fazer a prova, né? Fazer de novo a prova. Sim, tem umas coisinhas, né? Por exemplo, essa prova que teve aí, a Adriane Galisteu não sabia que cor que era, É, né? É amarelo, não, é laranja. É que cor que é rosa? Não, é vermelho. Quer dizer, faz favor. sim. Não, sabe, isso daí é bem complicado. Porque para o público estava difícil de enxergar a cor também, É. né? Porque O, ao invés de eles colocarem, sei lá, coloca um azul, um verde. Não, era vermelho e rosa, parecia, laranja com amarelo também parecia. é. Né? Tanto que tinha que terminar de jogar o resto do pó que tinha na bola lá para ver que cor que era. Que a própria É, Adriana Galisteu não estava sabendo que cor que a, era. Bi- a Bia, na última rodada, teve que pegar a parte lá da bola que quebrou lá, porque quebrava a bola, né, quando chutava. É, Então é. ela teve que pegar lá e virar porque na hora que o pó se espalhou, não dava para ver, certo? Se era É. amarelo ou se era laranja. E daí, quando ela jogou, daí deu para ver que era laranja mesmo. Então, e outra, além de tudo, já que eles fizeram um que era pó, por que que eles também não deram jeito de limpar o chão? Aí É, fica aquele monte de cor no chão, quando você chuta a bola, mistura com aquela cor,
Vamos supor que não sobrasse tinta na bola. Aí como que faz? Porque tá tudo misturado no chão, você não sabe que cor foi. Sim. Porque o pó, quando ele espalhava, você não conseguia identificar. Tanto que Adriane Galisteu, acho que ele errou umas 2 vezes. É. Acho que uma vez foi da própria Babi, que errou, que era laranja, e estava achando que era outro. E, e depois também o vermelho também confundiu. Então, assim, o da Bia achando que era amarelo e era laranja. Então, assim, essa prova foi bem complicada. A prova de sorte, né? Podiam ter feito diferente, sei lá. É a cor que vai valer? Chuta e sai uma bolinha da cor ao invés de ser pó. Então, Por que tinha que ser pó? é. Vamos supor, você chutou, abriu a bola. Aí tem uma bola laranja lá dentro. Pronto, o ponto laranja, né? Sim, seria melhor. Aí não, você chuta, sai um pó, aí mistura um monte de pó que você não enxerga que cor que é. Aí você tem que sobrar um pouco de pó na bola para você mostrar que é. Não, isso, olha, a Record é uma emissora que ela era assim de provas, ela, como fala, difícil superar, né? E olha que não foi ontem que começou a fazer Fazenda, não. É, Foi há 14 anos atrás, foi. é. E ela tinha umas provas muito boas, né? Tinha. Agora tá acontecendo que nem essas provinhas de sorte, é, que nem, você pula e vai furar. Nossa, umas provinhas muito ruins, né? A gente, com isso, né? A Bia, que virou fazendeira, com isso a roça estava formada com a Babi, a Moranguinho e a Kerline. A Kerline, ela foi eliminada na sua primeira roça, novamente, né? E ela ficou com 23,18%. A Babi, ela foi a mais votada, ficou com 39,45%. E a Moranguinho, 37,37%. A ba... é, tá interessante, tá? Porque a Kerline e a Babi eram no grupo B. É, E mesmo assim, a Babi foi a mais votada, foi. a Então, Babi passou na frente da Morango, né? e o grupo A em peso votando na Moranguinho, não sei se a força do grupo A tá caindo ou torcidas do grupo A não estão querendo votar para aliado ficar. Falaram que teve esse movimento de votar na Kerline para tentar tirar a Babi, mas não deu certo, né? Esse movimento todo, que se fosse um movimento forte, eles tinham conseguido tirar. Sim, Significa que o B estava mais forte mesmo. Por quê? Senão eles tinham tirado a Babi. Não são poderosos? A é, torcida não. Então não são. Isso daí tá indo para aquela história. Se for André e Babi para a final com a Deolane, a gente não sabe quem ganha. sim, Porque o André tá forte. O André, na verdade, ele foi saboneteiro, foi. né? É, foi um pouco falso, né? Por Foi. quê? Porque ele escutou muito falar muito mal dos amigos e não falou absolutamente nada. Foi conivente ali com todo o estardalhaço que estava acontecendo. Então, assim, ele foi isso tudo. Só que acontece que ele se anulou de uma forma que o público não pegou ranço dele. É, Então, ele deu uma sorte que, enquanto tinha ranço de tanta gente, o público não pegou ranço dele. Aí, ele conseguiu ainda pular do grupo e ainda sair por cima. Então, assim, hoje, se você falar, não tem ranço do André, né? E ainda, por conta dele ter se rebelado, ele conseguiu ganhar público, que a gente não sabia que existia esse público.
Sim, Você concorda? concordo. Mas eu mesma achei muito interessante ele ficar depois de tudo que aconteceu, porque ele virou um contraponto, né? É. E E então, assim, o André é uma pessoa que provavelmente ele deve ir para a final. é, Agora, eu acho que, por exemplo, Bia, Pétala, elas vão bater na roça juntas, provavelmente, uma hora. sim. E alguma delas vai ter que sair, né? E Depois sai de novo, porque assim, o público já tá pontuando aí, por exemplo, quem é mais votado hoje é Babi, André e a Deolane, provavelmente, né? Porque as outras não tiveram uma votação expressiva. A Bia ganhou Fazendeiro, ela foi por quantas vezes para a roça? Duas? foi duas, foi, e as duas ela ganhou o chapéu Então, mas ela chegou aí para votação. Ela foi quantas vezes para votação? Duas? pra votação. Acho que ela foi uma, eu acho. Então, aí no caso dela ainda, né, sabe-se lá uma roça que ela for, porque ela ganhou várias vezes o chapéu, né? Sim, Então, o Irã só foi para uma, né? Parece-me. o Irã ele foi pra uma, foi. Uma só. O Pelé nunca foi. Pelé nunca foi. Então, O, então o quer dizer, Pelé tem já, muito chão. Hã? o Pelé já foi já, mas ele voltou com o chapéu. Então, ele não foi para votação, É, né? É. sim. Então, assim, por exemplo, se for para votação, o Pelé parece-me que ele tem uma força. A gente só não sabe, porque ele nunca foi para votação, então, mas É, parece-me que ele tem uma torcida, sim. né? E sobre a Bia ela foi pra roça com a Ruivinha. Foi. Ah, sim, sim. Mas, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você, o que você tá achando dessa semana, agora que a Bia, ela é fazendeira, o que você espera dessa formação da roça que vem aí? Olha, eu acho que vai ser aquela história. Tem poucas pessoas agora, vai ter o Lampião, né, aí, E tem que que vai. lembrar a roça falsa também. Não, é roça falsa, mas, por exemplo, na verdade, vai ter todo esse preparo, toda essa dinâmica para fazer, criar, formar a roça, né? É, e vamos ver, vai ter prova de fazendeiro? Vai, eu acho que vai. Porque aí vai valer para a próxima etapa. Então, pelo menos o fazendeiro vai ser verdadeiro, né? Sim, Então, alguma coisa boa ali vai sair. Agora, é, eu acredito que pode estar nessa roça, depende muito do Lampião. Mas eu acho que, por exemplo, o Pelé tem grande chance. Mas quem que vai disputar o Lampião? O Irã, a Babi e o Pelé, né? é. Então ele pode trazer o Lampião. Ainda tem muita coisa E pra a roça, acontecer ainda. e a roça é falsa. Eu acho, olha, acho que é um desperdício fazer roça falsa agora. Também acho, Era mas melhor eliminar logo, já elimina mais dois logo. Então não tá, é não que, tá, é que ainda tem tempo ainda, né? né? Tem tempo pra gente, o tempo tá custando caro, porque tá faltando atividade. É. Bom, Né? mas chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.